TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Está no ar o Semana Ilustrada, sua revista eletrônica de todos os sábados, com resumo das notícias que foram destaque em nossos telejornais durante a semana. Torcida lamenta a despedida do Brasil da Copa da Rússia. Polícia Rodoviária alerta para o uso de falso aplicativo. Ligações no telefone para prevenir suicídios serão gratuitas em todo o país. Câmara de Vereadores aprova projeto de conscientização contra maus tratos de animais. Debates com escritores e leitores consolidam Fliaraxá no cenário literário do país. Sexta-feira triste para a torcida. A seleção brasileira não conseguiu vencer a Bélgica nas quartas de final e está fora da Copa da Rússia. A preparação começou cedo. Nesta loja, por exemplo, as clientes já saíram maquiadas e prontas para torcer. Só falta o Brasil ganhar para completar, né? Hoje eu vim procurar uma coisa diferente, uma coisa mais estilosa. Os pequenos detalhes que fizeram a diferença e agradou a mulherada. Sara Jax diz que usou a criatividade com as cores da bandeira. Eu usei mais o glitter verde no olho e as estrelinhas da cor do Brasil, que é o mais pedido. Poucos minutos antes do jogo, a movimentação na cidade era grande. Os carros em ritmo de jogo. Quem chegou mais cedo para assistir a partida estava ansioso e, ao mesmo tempo, confiante na seleção. No último jogo passou uma energia bacana pra gente. A expectativa é grande, né? Um bolão foi feito para o placar. Já deu mais de 70 participantes aqui hoje já. Vai dar muito dinheiro. Vai dar muito dinheiro, se Deus quiser. No bolão eu coloquei 3-2, então tudo é possível, né? Vamos esperar. No começo do primeiro tempo, a cada lance uma reação do público. As finalizações brasileiras não resultaram em gol. E quem marcou foi a Bélgica, 1-0. O nervosismo começou a tomar conta do ambiente e em um contra-ataque outro gol do adversário. Brasil 0, Bélgica 2 e fim do primeiro tempo, para a tristeza do torcedor. Surpreendente, acho que ninguém estava esperando o posicionamento. Um gol contra, um gol de contra-ataque, tá complicado. Inspirados pela virada da própria Bélgica, que perdia de 2-0 para o Japão nas oitavas de final, os torcedores estavam esperançosos. Pra gente, sufocante. Eu imaginei sair do primeiro tempo, no mínimo com empate e pelo menos com uma vitória. Agora 2-0 realmente está angustiante para começar o segundo tempo. E ainda é possível o Brasil virar esse jogo e ganhar? Sem a menor dúvida, até comparando o último jogo que teve nas oitavas de final da própria Bélgica, foi 3-2 contra o Japão e eles conseguiram. Então se eles conseguem, a gente consegue também. Vamos mostrar para eles como faz, né? O brasileiro não desiste nunca. O otimismo levou a torcida para o segundo tempo e após o gol de Renato Augusto, a vibração foi ainda maior. Dava para acreditar no empate, mas após o anúncio dos acréscimos, não teve mais tempo. Com o resultado de 2-1, o Brasil está fora da Copa do Mundo. Agora só daqui a 4 anos para tentar alcançar o Hexa. Quem sabe nós vamos ganhar daqui a 4 anos. Merecia, errou muitos gols. Mas por aqui a festa pretende continuar até o final do Mundial. Eu acho que nós jogamos melhor. Vamos terminar de assistir essa Copa do Mundo, que está muito bonita e a festa do bem está maravilhosa. A Polícia Rodoviária Federal emitiu um alerta informando que não existe nenhum aplicativo do Sistema Nacional de Alarmes, sinal através de outras plataformas virtuais, mas apenas no portal oficial da corporação. Comprovadamente, a probabilidade de recuperação de um veículo é maior nas primeiras horas após o fato. Assim, o sistema Sinal supre uma necessidade, pois disponibiliza aos policiais rodoviários federais em todo o país, de forma imediata, posteriormente o registro, informações de ocorrências de furto e roubo de veículos, tornando uma eficiente ferramenta no combate a esse tipo de crime.
No Código Penal, Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, no artigo 340, consta que provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe um crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, cabe penalidade de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Todo esse sistema ocorre na internet, conforme alerta a Polícia Rodoviária Federal, que avisa que não existe nenhum aplicativo do Sistema Nacional de Alarmes disponível para baixar no Play Store ou qualquer outro serviço de distribuição digital de aplicativos. Todos os serviços oferecidos pelo órgão estão disponíveis apenas no site www.prf.gov.br. Não existe o app sobre o sinal, o aviso de veículos furtados. O que existe é na página da Polícia Rodoviária Federal, o ícone lá, sinal, e ali você, quando tiver seu veículo furtado, registra a ocorrência, antes mesmo de registrar na Polícia Civil, mas não substitui a ocorrência da Polícia Civil. Por causa disso, fica o alerta. É importante evitar acessar qualquer aplicativo que use o nome ou siglas da Polícia Rodoviária Federal. Os falsos aplicativos têm como objetivo obter de forma ilícita os dados dos proprietários dos automóveis, dentre eles senhas, número de telefone e fotos. A Polícia Rodoviária Federal está investigando quem são os responsáveis por desenvolver esses aplicativos. Encerrada a 7ª edição do Festival Literário de Araxá, a novidade que mais chamou a atenção foi o bate-papo Mastigando Autores e um dos convidados, o juiz criminal e escritor Renato Zupo. O ambiente impôs um contato direto com os participantes. Aos poucos, a interação acontecia entre perguntas e respostas. Renato Zupo falou sobre o início de tudo. Renato Zupo passou sua experiência como professor, juiz e agora escritor. Este ano ainda lançará a 4ª obra. Entre as colunas, ele trouxe os outros 3 livros. Eu contei aqui um pouquinho da minha trajetória, que começou com a coluna de jornal, que existe até hoje, em vários periódicos impressos de Minas Gerais e do Brasil, hoje também em periódicos virtuais e através de blog e videoblog, né? E aproveitei para sempre atualizar matérias quentes, né? Estamos falando de Copa do Mundo, usamos a Copa do Mundo aí como analogia para um código ético de conduta que está cada vez mais estranho e também poder abordar a minha humilde produção literária após o 3º romance, ingressando aí na 4ª obra, que agora é não ficção, eu pude fazer um spoiler, dar uma prévia dessa 4ª obra. Ano passado, Daniela Zupo, irmã de Renato, fez o lançamento do primeiro livro no festival e agora foi uma das escritoras convidadas para participar da roda de conversa. É uma experiência literária fantástica para o leitor, para o escritor, para o mercado literário, todas as suas pontas, né, para o mercado de livros. Então o FLI Araxá, eu acho que ele se consolida a cada ano como um festival literário fundamental no calendário brasileiro. Entre os leitores, Flávio Diego diz acompanhar o trabalho do escritor desde a publicação de Verdugo em 2012, o livro que Renato Zupo divulgou em 16 capitais brasileiras e em lugares inusitados, como as grandes penitenciárias. Não podia perder a oportunidade de estar aqui no FLI Araxá, que é esse evento maravilhoso, e acompanhar o contexto todo de toda a obra do Renato. Já Renato Carbone, aposentado, ainda não conhecia as obras, mas diz ter se interessado pelo trabalho e que irá aguardar pelo novo lançamento. A explanação geral que ele nos deu valeu muito para o dia a dia, né? Dúvidas que a gente tinha e comentamos tudo. Então foi muito proveitosa, viu? Valeu muito. E estamos aguardando esse lançamento desse livro dele. O livro é realmente como um filho. Ele vai para lugares que você não imagina. Você procura dar o melhor de si, procura colocar tudo de bom naquele ser, mas ele vai sempre te surpreender das maneiras mais inusitadas. E o evento alcançou as expectativas de aproximar cada vez mais leitores e escritores. Foram 5 dias com 125 atividades para os visitantes.
O espaço abrigou a maior livraria de todos os festivais brasileiros, com 830 metros quadrados. A acessibilidade foi adaptada ao ambiente. Mobilidade que agradou e muito o escritor Pedro Muriel, que trouxe as obras dele para a exposição. Acessibilidade muito boa, rampa para todos os lados, é bem bacana. Quem também aproveitou foi a criançada. Júlia levou para casa uma coleção completa de livros infantis. Que eu tô levando o Diário de uma Garota Nada Popular e o outro é Diário de Aventuras de Ellie. Kennedy trouxe a Letícia para escolher o presente. Eu gosto muito de ler e eu passo isso para as minhas filhas. Então a gente tem até uma biblioteca onde tem uma parte que tem os livrinhos dela separados e os meus. Então é quase uma parede completa de livros. Então a gente tem um hábito, ela desde criança já lê bastante, né, Letícia? Eu leio desde os 5 anos e agora eu leio pra caramba. Já Pedro é amante da ficção literária. Para ele, o festival é o melhor lugar para ter acesso a novas histórias. Tá até melhor, tá mais organizado, eu gostei muito. Tem várias opções de livro, tá muito legal. Entre outras atividades, diversão para toda a família. Todo ano um encontro maravilhoso e poder estar com o filho da gente, tá dividindo essa oportunidade de conhecimento é muito gratificante para a gente. Durante os 5 dias, foi grande a movimentação entre shows, livraria e área gastronômica. A ideia criativa para esta edição foi exatamente planejar a estrutura. É por isso que tem 120 autores aqui, 80 nacionais, 40 de Araxá e região, é importante dizer isso também. E conteúdo de alma, leitura e revolução contaminou as pessoas. A interação de autores e leitores também foi melhor elaborada em 2018. É dizer para as pessoas que o Festival Literário tem entretenimento, tem gastronomia, mas antes tem pensamento. Para o próximo ano, o festival já tem data marcada. Será entre os dias 19 a 23 de junho e gera expectativa para grandes novidades. A gente vai aprendendo, vai reformulando, fazendo sempre melhor de ano a ano. A seguir, pesquisa mostra mais uso de drogas na população acima dos 50 anos. E consumidores ainda pagam pelo reflexo da greve dos caminhoneiros na hora das compras nos supermercados. Semana Ilustrada volta já. Ih, amor, acho que a gente vai precisar de uma TV nova. É, de uma mesinha, de um abajur. Olha na parede. Eu vou lá pegar um crédito no banco e já volto. Tá se complicando. Faz um app. Boa, parça. Todo mundo já sabe. No app Bradesco você pega crédito na hora sem gastar seu 3G. Tem radinho de pilha aí? Bradesco, pra frente. A Organização das Nações Unidas, a ONU, detectou o alto índice de uso de drogas em homens e mulheres acima dos 50 anos. O estudo acompanhou o comportamento relacionado ao envelhecimento da população. A tendência é apontada no relatório, que confirma ter mais pessoas jovens usando drogas do que idosos, mas na apuração o consumo entre senhores e senhoras está aumentando. É comum, né, no crime de tráfico, usuário, furto, roubo, as pessoas com mais idade também cometem. Por exemplo, entre 2006 e 2016, em uma das localidades pesquisadas, o algarismo de usuários com mais de 50 anos passou de 3,6 milhões para 10 milhões e 800 mil. As taxas de ingestão têm reflexo nos motivos desta tendência: menor percepção de risco, maior disponibilidade de entorpecentes, automedicação para tratar dores e outros problemas de saúde. Segundo os dados disponíveis, o perfil na faixa etária em crescimento é de homem solteiro com nível inferior de estudos e que consome álcool e tabaco. Em 2015, 39% dos mortos por consumo de drogas, cerca de 450 mil pessoas, eram maiores de 50 anos, enquanto que no ano 2000 eles representavam 27% do total.
A tenente da Polícia Militar pontua a continuação entre algumas pessoas à medida que envelhecem. Atribui a dependência química, é uma doença, né? A pessoa, o usuário, às vezes não consegue sair, às vezes quer sair e não consegue. Então é uma doença mesmo. Passageiros que utilizam o transporte aéreo têm mais opções de voo no aeroporto Romeu Zema, o que ampliou a ligação com muitas cidades. Araxá atualmente conta com 2 linhas aéreas e uma delas adaptou o horário para aumentar a conexão. Com o novo horário, o voo terá maior conectividade com outras localidades, ligando Araxá a 35 cidades nacionais e 3 destinos internacionais. Mas a novidade não agradou a todos. Daniel veio acompanhar o embarque dos pais que estavam a passeio na cidade e diz que com o novo itinerário houve a perda de parte do dia. Eu, preferiria, aquele horário mais no final do dia, Porque aí você já chega em Belo Horizonte, depois, de um dia de trabalho, você faz as conexões. Mas, só de ainda ter, um voo, aqui já é bom, A gente já ajuda, a cidade. E você espera que essa demanda aumente para que tenha mais voos no decorrer da semana? Sim, é uma torcida, Porque se a gente tivesse pelo menos, um segunda e um sexta, para Belo Horizonte facilitaria bastante. A empresa aérea que alterou o horário opera em Araxá nas segundas-feiras, antes às 16h50 e agora às 13h50. A outra companhia executa voos às segundas, quartas e sextas-feiras. De acordo com o administrador do aeroporto, caso a demanda aumente, a expectativa é que a cidade possa receber novas empresas e contar com uma quantidade maior de voos. O perfil do usuário do aeroporto hoje ele é mais corporativo. Então a gente tem trabalhado para aumentar o número de oferta de voos para atender melhor. Mas a gente precisa que aumente a demanda para que a oferta também melhore. Além da Azul, tem o voo da Voe Minas Gerais, que é um voo ligando Araxá a Belo Horizonte, que pousa no centro, pousa na Pampulha. Esse voo segunda, quarta e sexta, que também tem melhorado o fluxo desses voos. A demanda tem melhorado. E a gente acha que agora, com esse novo horário do voo da Azul, possa melhorar ainda mais. O Instituto Mineiro de Agropecuária vai vistoriar fazendas no município para evitar a contaminação de lavouras de soja, de uma doença que virou pesadelo para os agricultores nos últimos anos. Instituído em 2007, o vazio sanitário da soja está normatizado pela Resolução número 1393 de 2015, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Há também a Portaria número 1503 de 2015, do Instituto Mineiro de Agropecuária, órgão responsável pela fiscalização do cumprimento desta norma. O objetivo é prevenir e controlar a ferrugem asiática, doença causada pelo fungo, que destrói as plantas infectadas com prejuízos para os produtores, para a economia e o abastecimento do mercado. Período que o produtor ele não pode ter plantas vivas de soja, justamente para evitar que o fungo permaneça vivo durante esse período. Então, o vazio sanitário para evitar essa ponte verde, para evitar a proliferação na época do plantio da soja mesmo. O IMA estima fiscalizar neste ano 758 propriedades em todo o território mineiro, principalmente nas regiões Noroeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que concentram o maior volume de produção do grão. No período de 1º de julho a 30 de setembro, as fazendas ficam livres dos hospedeiros, que são as plantas de soja, diminuindo a incidência da praga na próxima safra. A estimativa é que 20 propriedades sejam visitadas nesse período. Em 90 dias é feita a amostragem para os próximos anos. Produtor consciente não paga multa estipulada em 1.500 unidades fiscais, o equivalente a R$ 4.877,10. O fiscal agropecuário do IMA informa que as orientações passadas aos produtores para o cumprimento da medida têm obtido bons resultados.
Prova disso é que no ano passado foram fiscalizadas 606 propriedades, somando cerca de 187 mil hectares, e somente um auto de infração foi registrado. Minas Gerais ocupa a 7ª posição no ranking nacional de produção de soja, com previsão de 4.800 toneladas para 2018, de acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA. Diferente ao ano passado, por esse ano a área não mudou muito, a quantitativa de área plantada do município vai praticamente permanecer a mesma, e as fiscalizações prevalecem, né? A gente vai nas propriedades, verifica se o produtor está cumprindo a norma, né, que não pode ter plantas vivas nesse período. A gente, caso ele tenha, né, plantas vivas, a gente faz a notificação, dá um prazo de 10 dias, e caso ele não elimine essas plantas, aí sim poderá ter uma multa, né, nesse caso ele não está cumprindo a notificação. Consumidores estão gastando mais na cesta básica depois da reposição dos estoques para normalizar o abastecimento prejudicado pela paralisação nas estradas no mês de junho. Vânia vem todo mês ao supermercado para reabastecer a despensa, mas desta vez encontrou os produtos mais caros. Segundo ela, é o reflexo da paralisação dos caminhoneiros, que ainda está apertando o orçamento. Esse mês já teve um repasse bem alto. Acho que foi a partir dessa greve desses caminhoneiros aí, eu acho que aumentou bastante. E aí como que faz? Faz uma economia ou tem itens que não dá para ficar sem? O supérfluo eu já não gosto, já não compro muito, mas a gente compra o essencial que dá para passar o mês tranquilo. Alguns produtos específicos tiveram elevação. Açúcar, o leite, o óleo, a princípio são os itens sim, que teve um leve reajuste. Assim como no prato, o arroz e o feijão também caminharam juntos no aumento do preço. Eles são um dos principais itens que compõem a cesta básica. João Leite não tem o hábito de pesquisar, mas antes de vir às compras, ele consulta uma economista particular. Eu vou muito pela opinião de donas de casa. Minha esposa, por exemplo. Ela observa que há uma variação para cima. Mesmo com a alta, não dá para deixar para trás a qualidade na alimentação. A carne, por exemplo, ainda pode ser adquirida pelo mesmo preço, antes da crise dos transportes. Segundo este gerente, tudo é questão de analisar as ofertas. A pesquisa hoje ela sempre fez parte do cotidiano do consumidor. Usuários de linhas de ônibus interestaduais e internacionais estão pagando mais caro pelas tarifas do serviço. A metodologia do acréscimo anual dos serviços leva em consideração a variação de 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e do preço relativo ao óleo diesel para a distribuidora. O reajuste de 10,139% é no coeficiente tarifário do transporte coletivo de passageiros, tanto interestadual quanto internacional. As empresas que fazem o transporte terrestre de um estado para o outro já aplicam os novos valores. Nós temos aproximadamente 40 linhas interestaduais, né, que o governo do estado liberou um reajuste. Como é de costume, todo mês de junho. No terminal rodoviário Engenheiro Manuel Elias de Aguiar, o volume de idas e vindas altera de acordo com o mês. Essas linhas, todas em trânsito, são em grande maioria no período da noite e madrugada. A regra não se aplica ao serviço semiurbano, aqueles com distância de até 75 quilômetros. Em 2017, o aumento praticado foi de 1,447 sobre o coeficiente. Períodos normais, em média de 2.500 a 3.000 usuários passam pelo terminal diariamente. E em períodos de férias e final de ano, como a gente percebe, notadamente há um acréscimo sempre em torno de 50%. No final de ano até, às vezes, dobra esse volume. Daqui a pouco, ligações do telefone para prevenir suicídios serão gratuitas em todo o país. E lei aprovada no Legislativo determina o descarte correto de resíduos de medicamentos. Voltamos em instantes. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta.
Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. Futebol. Araxá Esporte estreia na 2ª divisão do Campeonato Estadual no dia 4 de agosto contra o time de Passos. E o Alvinegro ganhou mais reforços para a competição. 2 atacantes e um zagueiro são as novas contratações do time. O treinador diz que ainda poderão surgir no máximo mais 2 nomes. Porém, o elenco está adaptado ao principal desafio da equipe, que é o acesso. Nós fomos muito criteriosos nas nossas escolhas, né? Tentamos formar um elenco competitivo, né? Que pudesse jogar de igual para igual com todas as outras equipes da divisão. Alguns jogadores experientes que conhecem já essa competição, que conhecem aqui, né? Que já jogaram no estado de Minas Gerais. Outros atletas que são destaque fora de Minas, nos times que estavam, mas principalmente atletas comprometidos, atletas que entendam, né, o momento que o Araxá Esporte Clube vive, entendam que é necessário muita responsabilidade para estar vestindo essa camisa, pela torcida que tem, pela cidade, que sempre compra a ideia, que sempre comparece nos jogos, sempre está, né, toda imbuída aqui com os objetivos do Araxá Esporte Clube. A gente analisou profundamente cada contratação e é óbvio que o futebol é muito momento, né? A gente espera que todos esses atletas que nós trouxemos estejam num excelente momento. A gente está preparando todos eles, né, fisicamente, psicologicamente, taticamente, para que todos possam desempenhar o seu melhor. É o que a gente espera a partir do dia 4 na nossa estreia, que a gente possa fazer uma excelente competição e que todos possam desempenhar o seu melhor. Nilo e Saulo são conhecidos do técnico, atuaram juntos no Clube Atlético Patrocinense. Nilo já passou por aqui e, retornando ao Araxá Esporte, o zagueiro afirma que é preciso ter determinação para alcançar os objetivos. Eu já passei aqui no momento anterior, a gente quase conseguiu o acesso. Foi o detalhe que faltou, às vezes o detalhe que hoje tem, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas eu acho que sim, me passou uma impressão muito boa, uma impressão de organização que geralmente um clube que está passando por um momento de 3ª divisão não tem. Aqui está sendo bem diferente, está sendo bem bacana, bem legal a visão e o jeito de trabalhar do presidente, do Stefano, como do Rogério. Acho que está uma visão bem futurística e bem legal para o futebol. Saulo, em atividade nos últimos 6 meses, quer mostrar o bom desempenho em campo, agora com a camisa do Alvinegro. E eu quero vir com um objetivo para poder subir, que, pelo menos para ter um acesso aí na carreira com 21 anos. Um dos nomes mais aguardados, o atacante Bruno Aquino, já foi destaque em diversos clubes e artilheiro de algumas competições. Apesar do histórico, vai buscar a vaga de titular com um bom futebol. Gosto bastante de estar movimentando também, né, de estar buscando jogadas, não gosto de ficar tão fixo lá na frente. Mas agora é uma briga que está em aberto, né, para todos os atletas. Então vai ser uma experiência boa, estar podendo dividir um pouco de experiência também com a garotada. Com os novos jogadores, o grupo agora pretende cativar o torcedor nos jogos amistosos. De acordo com o técnico do time, são cerca de 25 a 30 atletas para a composição do elenco principal. Segundo o presidente, os investimentos estão dentro da realidade financeira do clube. De gerir o clube com a responsabilidade de trazer um elenco competitivo para que o torcedor, né, tenha alegria, porque o araxaense ele é apaixonado com futebol e apaixonado com o ganso. Então esse é o nosso compromisso. A gente espera que o torcedor volte, né, a acreditar, volte ao estádio e tenho certeza que isso vai partir de dentro para fora. Então, certeza que a gente vai dar o nosso melhor em campo, né? Vai deixar tudo que pode dentro de campo para poder sair com as vitórias e dar alegria ao torcedor. As ligações para o Centro de Valorização da Vida, a partir de agora, serão de graça de qualquer cidade do Brasil. Os voluntários atendem mais de 2 milhões de pessoas por ano.
Este é o primeiro número sem custo de ligação para auxiliar na prevenção do suicídio. A expansão do atendimento foi proveniente através de uma assinatura do termo de cooperação técnica entre o Centro de Valorização da Vida e o Ministério da Saúde. A linha gratuita nacional é ofertada através do número 188 e abrange os mais de 5.500 municípios. O centro tem mais de 2.000 voluntários atuando na prevenção ao suicídio. Ele foi implantado há 4 anos, após um incêndio na Boate Kiss, que matou 242 jovens. A instituição é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Principalmente no período noturno, né? Bate a essa pessoa que já tem essa tendência suicida, né? Já está passando por um processo, um quadro que já se perdura por um certo tempo, e geralmente eles cometem esse autoextermínio assim, né? Resolvem fazer na hora. E se tiver o recurso, um telefone que a pessoa possa ligar e aí mudar o foco, né, desse pensamento de autoextermínio, é fundamental para que se evite no futuro aí muitos casos que nós temos, né? Os contatos são feitos nas 24 horas do dia e não tem custo. Pessoalmente, nos 89 postos de atendimento, pelo site www.cvv.org.br, por chat e e-mail. Nestes canais são atendidas mais de 2 milhões de pessoas anualmente, por aproximadamente 2.400 voluntários localizados em 19 estados, mais o Distrito Federal. O centro ainda desenvolve outras atividades relacionadas a apoio emocional, com ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo. Eu acompanho já há cerca de 20 anos, né, o quadro aqui da cidade de Araxá. Houve um pico há uns cerca de 8 anos atrás, havia muitos casos, mas graças a Deus foram diminuindo, né, e hoje nós estamos num parâmetro normal aqui para o Brasil desses casos. É um fato difícil de evitar? É difícil, mas não impossível. E cabe à família, né, dessa pessoa prestar atenção. Quando a pessoa começa a apresentar um quadro de depressão, de isolamento, de tristeza, a família ela tem que procurar um recurso, né, um recurso psicológico, para que se trabalhe com essa pessoa, e aí, na maioria dos casos, consegue-se evitar, inclusive com o uso de medicamentos, né, esse autoextermínio. Então, é possível, claro, evitar que isso aconteça. Basta que a família esteja atenta. População pode ajudar autoridades a combater maus tratos de animais através de denúncias. A medida que regulamenta como proceder passou por votação na Câmara de Vereadores. O plenário contou com a presença de todos os parlamentares. E na primeira reunião do mês de julho, os 2 projetos que foram colocados à votação foram aprovados e agora aguardam a análise do Executivo. Este ano mostramos que o descarte dos materiais é feito diretamente no lixo comum e encaminhado para o aterro sanitário, sem nenhuma medida adotada para o recolhimento correto. Este usuário de insulina disse que até a lei entrar em vigor, prefere guardar em casa os resíduos. Hoje eu ainda guardo ele com um projeto, esperando esse projeto sair do papel. Por quê? Porque antigamente a gente jogava. E a pessoa, se fosse hoje, eu estivesse jogando todo esse material todo no lixo, o lixo passa 3, 4 dias sem passar na rua. Aí o que acontece? O que ia acontecer? Porque esse material está jogado aí na porta, né? Para aqui e para ali. O meio ambiente jamais poderia estar recebendo um material desse, né? O vereador Hudson Fiuza havia apresentado o projeto ano passado e agora, com a aprovação, espera ter a sanção do prefeito. Vai ser muito benéfico, principalmente aos usuários de insulina, que foram os primeiros a nos procurar nesse sentido do descarte das seringas, das agulhas. Então ela vai beneficiar muito, principalmente essas pessoas.
A questão das farmácias, como foi falado o vereador que votou contra, de ter um gasto a mais, a farmácia ela já tem que fazer isso mesmo com o seu medicamento vencido no estabelecimento, as lojas de produto veterinário da mesma forma. Então não vai gerar custo nenhum a mais para essas pessoas e vai beneficiar todo mundo que tem seu medicamento vencido na sua residência, os usuários de insulina, até mesmo os usuários de droga. A gente sabe que infelizmente tem essa realidade. Então eu acredito que o prefeito deve sancionar ele sim. Por unanimidade, o projeto de autoria dos vereadores Rafael Rios e Fernanda Castelha também foi aprovado. A medida estabelece que é obrigatório a informação sobre como pode ser feita a denúncia de maus-tratos através de placas em comércios que atendem aos donos de animais. Apesar desse projeto simples, é um projeto meramente educativo, né? Onde assim, com essas são pequenas atitudes, né? Se a gente continuar batendo nessa causa, lutando por esses objetivos, no final a gente consegue uma coisa grande aí, né? Então a nossa intenção é estar colocando as placas, né? Falando sobre os maus-tratos para estar conscientizando as pessoas. E a gente encerra por aqui. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Semana Ilustrada. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.